Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. Eu sou Samuel Barbosa e estamos começando agora o quadro Em Tudo Deus Fala. E hoje vamos falar acerca da luz e das trevas. A palavra de Deus diz: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Um motorista, durante a noite, ele não pode caminhar em uma estrada se não acender o farol do seu carro. Ele não pode enxergar onde ele está andando se o farol não estiver aceso. Ele precisa estar com os faróis acesos para ver aonde ele está caminhando. O ser humano precisa da luz para sobreviver. Quando ele chega na sua casa, a primeira coisa, se for à noite, ele vai acender a luz para poder entrar, para poder enxergar o caminho que ele está andando. Assim é o ser humano. Se não tiver luz na sua vida, ele não sabe aonde ele está pisando. Ele não sabe para que lugar ele está indo. E a palavra diz que lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para o nosso caminho. Certa vez, um homem caminhava em meio a uma floresta. E no meio daquela floresta, durante o dia, ele conseguia enxergar o caminho por onde estava passando. Mas a noite chegou, e com a noite chegou a escuridão. Mas ele carregava uma mochila em suas costas e se lembrou rapidamente que dentro daquela mochila ele tinha uma lanterna. Ele abre a mochila, pega a lanterna e com aquela lanterna ele começa a iluminar o caminho para poder achar a saída daquela floresta. E passado algumas horas, aquele homem só conseguiu sair do meio da floresta porque carregava aquela lanterna. Eu quero parar aqui e fazer uma reflexão com você. O homem que estava perdido no meio da mata, ele só conseguiu sair porque tinha luz, ou seja, a lanterna para iluminar o seu caminho. Se ele não tivesse aquela lanterna, ele jamais iria conseguir sair daquele lugar. E aqui eu quero falar com você. Você só vai conseguir sair dessa situação que você enfrenta, que você vive, se você ter a luz de Cristo na sua vida. Certa vez Jesus estava com os seus discípulos e chamou eles à parte e disse: olha, vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ninguém pode esconder uma luz debaixo do velador. Ou seja, a luz é necessário para trazer claridade ao lugar em que nós estamos durante a noite. E não é diferente em nossas vidas. Se a gente entregar a nossa vida a Jesus Cristo, nós saímos das trevas, porque a palavra ela deixa bem claro que Deus ele nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. O ser humano ele precisa compreender que enquanto ele não está na presença de Deus, ele se encontra no meio da escuridão do pecado. Ele se encontra no meio das trevas. Ele só consegue sair do meio da escuridão se ele abraçar essa luz. É como o homem só conseguiu sair do meio da floresta quando ele pegou aquela lanterna. E nós também, quando nós aceitamos a Jesus,
nós abraçamos esta luz, e é esta luz que mostra o caminho em que nós devemos andar. Agora nós vamos falar sobre as trevas. Quando nós falamos de trevas, falamos de escuridão. Podemos fazer uma comparação das trevas com o pecado, do homem que vive aprisionado pelo pecado. A palavra de Deus, ela diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não venha resplandecer a luz do Evangelho. Quer dizer, a palavra de Deus é aquela que ilumina a mente e o coração do ser humano para que ele venha conseguir enxergar o caminho que ele está trilhando, que ele está andando. Estamos aqui gravando, estamos necessitando dessa luz para poder clarear o nosso rosto. Se a gente apagar essas luzes, a gente não vai enxergar mais nada. Assim é o homem na vida do pecado, na vida da escuridão. Ele não consegue enxergar o caminho que ele está trilhando, que ele está andando. Ele está sem rumo, sem direção. Mas a partir do momento que ele reconhece que necessita de Jesus como Salvador da sua vida, aí sim ele tem a luz para iluminar o seu caminho. Nós podemos fazer uma comparação. Se a gente chegar em um lugar escuro e começar a andar, a gente não vai conseguir enxergar nada. É como uma pessoa que se encontra cego, não consegue enxergar a luz do dia. Assim é o ser humano que vive a vida sem Cristo. Ele necessita da luz para iluminar o seu caminho. A palavra de Deus, ela deixa bem claro que Jesus, ele veio como a luz do mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. O pecado tem tomado conta da vida do ser humano, e o pecado simboliza as trevas, mas Jesus Cristo veio como a luz para nos libertar das trevas e da escravidão do pecado. Eu quero deixar bem claro para você hoje aqui, se você ainda está andando na escuridão, eu te convido para fazer parte do reino de Deus. Mas você só vai fazer parte do reino de Deus se você começar a deixar Cristo iluminar o seu caminho e a sua vida, no nome de Jesus. Eu convido você que hoje nos ouve para entregar a sua vida a Jesus Cristo, para você sair das trevas e deixar Jesus Cristo iluminar o seu caminho. Até hoje você procurou solução para o seu problema, para a sua dificuldade. Até hoje você andou no meio desta mata espiritual. Mas a partir de hoje, se você reflexionar esta palavra, você vai entender que Jesus, ele veio para iluminar o nosso caminho, para nós andarmos na sua presença. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco até agora. Que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus, e até o próximo quadro.